E aí, tudo bem? Meu nome é Robert Anges, fundador da Limpe aqui, e quero mostrar para você como é que a gente tem hoje 50 contratos ativos recorrentes pagando todos os meses para a gente. E quais foram os aprendizados que eu tive esse ano que me fizeram ter uma ótima retenção de cliente, fazendo com que a gente conseguisse pular de 37 contratos ativos para 50 agora, com um ticket médio de 3 mil, ou seja, faturando em cerca de 150 mil reais mensais de limpeza recorrente, fora os prós-obras que a gente já atua. Um dado importante que eu queria te passar: o ano passado, apesar de a gente ter faturado 1 milhão, né, no ano todo, a gente poderia ter sido bem melhor, né, se a gente tivesse mais eficiência operacional. E foi um dos aprendizados que a gente trouxe para esse ano. Um pouco de números: a gente começou o ano com 35 contratos ativos e finalizamos o ano com 37. Mas olha que interessante. O ano passado, a gente fechou 25 contratos, mas perdemos 23. Então, a gente não estava tendo uma boa retenção dos nossos clientes, né? E isso fez com que eu pensasse, peraí, não adianta nada eu encher o balde de cliente, sendo que o balde está furado, então eu preciso fechar isso daqui, né? E foi algumas das estratégias que eu comecei a fazer, que era melhorar a eficiência operacional. Lembrando, a gente com uma estrutura extremamente enxuta batemos 1 milhão, porque a gente tinha eu como gestor, que ainda fazia bastante coisa operacional, muita coisa operacional, tinha a logística e o RH, então em 3 pessoas a gente conseguiu fazer isso, 3 pessoas dentro do escritório. Mas o que eu fiz para esse ano? Trouxe um supervisor e trouxe uma encarregada, né? Então 2 pessoas que fizessem com que a gente pudesse cuidar mais dos nossos clientes. E olha a diferença. Esse ano a gente fechou, acho que 17 contratos, 18 contratos e perdemos 7, se eu não me engano. Então, olha a grande diferença, tá? E detalhe, a gente perdeu, o grande motivo desse ano foi filial que acabou fechando as portas, um cliente que inclusive pagou uma multa rescisória lá para poder adquirir a nossa funcionária de forma interna, que foi uma forma que eles quiseram lá e pagaram a multa, tá tudo bem, né? Então não foi mais por uma má prestação ou então por uma falta de cuidado com o nosso cliente. Esse ano a gente trouxe agora uma aproximação, sabe? Porque não adianta também, as empresas elas geralmente contratam a gente porque está tendo alta rotatividade e a própria equipe fica sobrecarregada em ter que contratar novas pessoas, treinar e tudo mais. Então prefere terceirizar esse problema. E a gente, como solução, a gente precisa fazer isso. Então beleza, o que a maioria das empresas fazem? A menina está trabalhando lá, faltou, eles vão lá mandar, que é o mais certo, mandar a pessoa o mais rápido possível para lá. Só que quando chega essa pessoa, ela não conhece nada de lá. Então, ainda assim, a cliente tem que ir lá ensinar e mostrar onde que ficam os produtos de limpeza, como que é a limpeza, como que é o critério e cronograma da limpeza, né? Algumas outras empresas até deixam um cronograma lá já, para a pessoa, quando chegar, já ver, mas ainda assim ela fica perdida. Ainda assim, a necessidade de uma pessoa da empresa mostrando e integrando a profissional. O que a gente começou a fazer com esse nosso supervisor encarregado? Quando tem esse tipo de falta, a gente não só manda uma pessoa, como manda nosso encarregado, o supervisor, que já conhece o ambiente, para ele ou ela explicar o serviço, né? Então o nosso cliente não precisa em momento algum sair do que está fazendo para poder receber a pessoa, passar o treinamento, né? E isso foi um baita diferencial, porque um dos grandes motivos também da nossa empresa ter encerrado o contrato era muita rotatividade. E isso acontece mesmo nesse segmento, infelizmente. Mas a partir do momento que eu sano essa questão, que ainda assim pode ocorrer essa rotatividade, mas é o meu encarregado, o meu supervisor que vai lá mostrar o serviço, não faz com que a pessoa saia do lugar dela para poder mostrar, isso já dá uma outra percepção para o cliente. Isso fez com que a gente tivesse uma retenção muito maior. Hoje a nossa média é de 13 meses de contrato, né? E detalhe, o nosso contrato no início o cliente podia cancelar a qualquer momento, desde que avisasse com 30 dias de antecedência. Então, desde o primeiro mês ele já podia cancelar. Então, para a gente ter uma média de duração de contrato de 13 meses com os nossos clientes, mostra que, de fato, a gente está cada vez melhor nessa retenção.
né? Então, o que eu quero falar para vocês, cuidem dos seus clientes. Vocês fizeram uma venda, agora ele vai te pagar todos os meses. Então, cuide deles, tampa esse buraco embaixo, em vez de você só apenas pensar em colocar mais clientes aqui acima, tá bom? Bom, então aqui é um pouco do que a gente está. Hoje é mais região central, mas a gente tem no norte, no sul, no oeste, no leste. Então, hoje a nossa empresa tem crescido de forma bem melhor, né? Por exemplo, a gente encerrou o ano com começou o ano com 37 e temos com 50. Ou seja, 13 contratos a mais, enquanto no ano passado a gente só teve 2 contratos assim a mais, de 35 para 37. Né? Então mostra que de fato a gente começou a corrigir isso. Eu queria compartilhar esse aprendizado com você para que você possa fazer isso também na tua empresa. E caso você tenha interesse em fazer parte da Limpe Aqui, em ter uma Limpe Aqui na sua cidade, com essa nossa metodologia, esses nossos processos, nossos treinamentos, eu te convido a acessar o link que está abaixo e aplique para poder vir falar com a nossa equipe, comigo mesmo, para que a gente consiga viabilizar essa possibilidade de ter uma Limpe Aqui na sua cidade. Beleza? Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Até mais. Até o próximo. Tchau, tchau.